que é o título do artigo. É uma associação temporal entre os episódios de fibrilação atrial e os eventos isquêmicos. Tá? É um artigo bem interessante, e o que eles colocam é o questionamento, né? Se existe realmente essa associação temporal entre o episódio da fibrilação atrial e a ocorrência de um AVC isquêmico em pacientes com dispositivo implantado. Tá? Então, essa é a pergunta. O artigo foi publicado agora, 29 de setembro de 2021. Vamos ver se esse troço vai. Bom, como introdução, o que eles colocam, então? Os estudos que se tem até hoje mostram que há um aumento do risco de AVC isquêmico em pacientes com fibrilação atrial subclínica. O que eles chamam de FA subclínica? É aquele episódio de FA não sintomática, assintomática, que é documentado nos dispositivos implantados, seja ele marca-passo, CDI ou ressincronizador. Porém, esses números são muito controversos, porque o risco que foi observado nesses estudos, ele não é igual ao risco da FA documentada no consultório com o eletrocardiograma. Então, uma das coisas que se questiona é se isso realmente é FA ou não é. Se a duração da FA é longa o suficiente para causar, porque no marca-passo tu pega 15 segundos, 30 segundos, 3 minutos de ritmo atrial acelerado. E no consultório, provavelmente, vai pegar uma FA muito maior, porque o cara vai estar há mais tempo, para dar tempo de sentar, fazer um eletro e documentar. Então, esses são os questionamentos, mas o fato é que a presença desse ritmo de FA no marca-passo ela aumenta o risco de evento embólico, mas não é igual ao risco da fibrilação atrial documentada clinicamente. A memória que ele tem é muito pequena. Então. Não, a memória é normal. O risco foi observado que o risco é maior do que não ter. Só que não é tão grande, não bate com o Charles-Watts. Fala-se que ali, quando analisa o dispositivo, só vai pegar alguns minutos, 3 minutos. Não, pega o tempo que for, mas a detecção é muito maior, né? É muito mais fácil de detectar num aparelho que faz um Holter de 365 dias do que pegar um eletro de 12 derivações num dia, né? Então, tem muito mais informação do que só o eletro do consultório. E muito mais informação do que um Holter, né? Outro fato curioso nesses estudos é que a maioria dos episódios de AVC isquêmico, eles não eram precedidos de episódios de FA. Isso é o que a maioria da literatura fala já, e mostra. O cara tem um AVC e, às vezes, tem FA 3 dias, 4 dias depois. Então, isso fala muito a favor dessa nova teoria de que a FA, em vez de ser um fator de risco, um fator causal, ela seria só um marcador de risco. Seria só uma associação entre as duas coisas. O que causa FA não é o causa AVC, não é FA, é o trombo. Não, calma, nós vamos chegar lá. Essa é a discussão, realmente, porque acham que a presença da fibrilação atrial está mais ligada a uma atriopatia, a um desenvolvimento de uma doença atrial, e que as duas coisas sejam só associadas, né? Tu ter um AVC e tu ter FA são 2 marcadores da mesma doença. O que eles estão tentando provar aqui é que a fibrilação atrial realmente seja um fator causador, um fator de risco para a fibrilação atrial. Para AVC. Por esse motivo, o fato de se anticoagular pacientes baseado somente no achado dessas frequências atriais elevadas observadas nos dispositivos cardíacos é mais controverso ainda do que essa associação. Porém, existe um trabalho prévio que foi observado antes desse daqui, em que eles viram que nesse CareLink, que é o Home Monitoring da Medtronic, mostrou que há um aumento do risco de AVC isquêmico nos primeiros 30 dias que antecediam ou que se sucediam ao episódio de fibrilação atrial. Então, baseado nisso, eles bolaram esse estudo. Como é que eles fizeram esse estudo? Eles têm um banco de dados gigante, nos Estados Unidos tudo é meio monitorizado, né? Então, eles têm um banco de dados de 466 mil pacientes que têm algum tipo de monitoramento da Medtronic, e tudo isso é levado para uma central. Então, desses 466 mil pacientes, eles fizeram um link com o diagnóstico
de AVC isquêmico, de acordo com o CID deles lá. E aí eles... Esses quase 500 mil pacientes são monitor de eventos de fato, eles consideram marca-passo? De tudo que é tipo de monitoramento. Qualquer coisa que pegasse... Não, depois só tá... monitor implantável. Não, tá bem... Na tabela, depois eu vou mostrar. Mas os pacientes tinham que ter o diagnóstico de AVC, mas tinham que ter confirmado um monitoramento de pelo menos 120 dias antes do evento. Então, se o cara botou uma marca-passo e 5 dias depois teve um AVC, não vale. Tá? Ele tem que ter tido o diagnóstico de AVC e ter monitorização pelo menos 120 dias. Para você entender qual que era a hipótese diagnóstica. O estudo é um estudo observacional, tá? De caso-controle com crossover. Então, como é que eles faziam assim? Eles criaram... Porque como é um estudo de caso-controle, tu precisa ter o evento e a exposição, para ver se existe uma relação entre outra coisa e outra. Uma coisa e outra. Então, o que eles chamaram de período caso? Os 30 dias que antecederam o AVC. Então, esse é o caso. Essa é a exposição à fibrilação atrial. O que seria o controle? O próprio paciente, num período mais cedo do que isso, entre 90 e 120 dias antes do AVC. Tá? Então, eles vão usar o mesmo paciente, porque isso controla alguns fatores de risco, tipo hipertensão, diabetes, não tem como tu ter viés, porque o cara é hipertenso, ele mesmo é o controle dele, então isso minimiza alguns viés. De tu ter mais diabético num grupo, mais hipertenso no outro. Existe esse intervalo de tempo, e eles mesmos chamaram, porque assim, podia pegar os 120 dias e dividir os primeiros 60 e os últimos 60. Só que aí eles acham que teria um período de confusão aí. O cara que teve um AVC no dia 59, o FA no dia 59 não seria muito diferente do cara que teve no dia 61. Então, eles pegaram os primeiros 30, deram um intervalo, e os outros 90 a 120 dias como controle. Tá? E também eles analisaram fracionados, por exemplo, do dia 1 ao dia 5. Vamos ver como é que faz. Ali é de mentira. É mais um pouquinho. São Section Enter resolve? Não. Então vamos dar um S, vou tirar aqui. Aí. O pointer não é mouse. Não, Gosto dela. Nada funciona. Tá, vamos lá. Então, vamos ver. Então, eles pegaram também esses 30 dias e os últimos 30 dias e dividiram em períodos de 5 dias, para ver se dentro desses 30 dias tinha algum período que era mais crítico. Então, eles compararam do dia 1 ao dia 5 pós-AVC com o dia 91 ao 95. O dia 6 ao dia 10 com o dia 96 ao dia 100. Entendeu? Eles fracionaram esses períodos de 30 dias para ver se existe um risco maior em alguma data. E o que eles analisaram? Que seria mais importante, e isso eu quero mostrar porque vai restringindo muito o número de pacientes. Os pacientes eles tinham que ter essas informações que eles chamam de discordantes. O que é isso? O cara tinha que ter tido um AVC, tinha que estar em FA no período que antecedeu os primeiros 30 dias, mas tinha que estar em sinusal entre os 90 e 120. Ou o oposto, ele tinha que estar em sinusal nos 30 dias que antecederam o AVC e está em FA entre os 90 e 120. Porque se o cara tivesse em sinusal o período todo, não tem como ver a associação de FA e evento hemólise. E se ele tivesse em FA o período todo, também não dá para saber se é a causa ou não é. Então, isso foi restringindo muito os pacientes. E eles chamaram de FA, eles colocaram que o paciente tinha um diagnóstico de FA antecedendo o AVC se ele tinha mais do que 5,5 horas, 5 horas e meia de registro de FA no marca-passo. Deixa eu só entender uma questão da casuística ali. São quase 500 mil pacientes monitorizados, mas desses quase 500 mil pacientes, não são todos que tiveram AVC. Não, então, vou mostrar aqui agora. O número cai bastante, tá? Mas então eles tinham que ter
pelo menos 5,5 horas de FA documentada no dispositivo em qualquer um dos 30 dias que antecederam ou qualquer um dos 30 dias entre 90 e 120. E tinham que ter essa informação discordante. Eles tinham que estar num ritmo, num período, e estar no outro ritmo, no outro período. Então, eles só consideraram FA paroxística. Todas. Se o cara tivesse... a maioria dos doentes... Não, se são 30 dias. Se o cara ficou 8 dias em FA, é persistente. Deixa eu ver se muda. Vamos ver se vai. Bom, então vamos ao resultado. Quais são os resultados? A famosa tabela 1 aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria mostrar lá. Vou ver se a minha seta está aqui. Então vamos lá. Desses 500 e quase 500 mil, que nem o Elcio falou, teve 891 AVCs. Tá? Então, desses pacientes que tiveram AVC, a idade média era 76 anos. 53% dos pacientes tinham mais do que 75 anos e pelo menos 80% dos pacientes tinham mais do que 65 anos. Então, era uma população bem idosa. 64% eram homens. E aqui estão os dispositivos, como o Elcio perguntou. 12% eram monitores implantáveis, 25% eram marca-passo, 33% eram CDI, 2% só era ressincronizador marca-passo e 26% era ressincronizador desfibrilador. Todos esses que tinham monitoramento atrial foram incluídos. O Charles médio dos pacientes era quase 5. Então, o Charles Vasque bastante elevado. Pode ver que 22% dos pacientes tinham o Charles Vasque entre 3 e 4 e 62% tinham o Charles Vasque maior ou igual a 5. 80% da população que teve AVC era hipertenso, 56% tinha insuficiência cardíaca, metade já tinha tido um AIT, um AVC antes, diabetes 38%, e aqui fibrilação atrial conhecida nessa população, quase a metade. Quase a metade já tinha diagnóstico. E o uso de anticoagulantes, por incrível que pareça, só estava em 21% desses pacientes, tá? Que tinham tido AVC. Porque provavelmente eles não levavam em consideração os episódios curtos de FA e não eram anticoagulantes. Mas isso ajudou o estudo, para te poder saber se tem uma associação ou não, como eu vou mostrar adiante para vocês verem. Eu posso te interromper, eu sei que atrapalha bastante a exposição, mas... Não, pode ir. Eu sei que na frente você vai mostrar isso que eu vou te perguntar. O que chama atenção é, primeiro, que o percentual de AVC nessa amostra de praticamente 500 mil pacientes foi baixo, né? Não deu 1%. Mas ela é mais baixa em outros estudos ainda. Essa é a mais alta que se tem notícia. Mas talvez você vai mostrar isso na frente. Então, seria interessante comparar. Esse é o perfil dos pacientes que tiveram AVC. Nós temos 99% que não tiveram. Qual é o perfil deles? Será que eles são superponíveis? Então, essa é uma das limitações, quando eles colocam lá nas críticas, eles colocam que eles não sabem o que aconteceu nos pacientes que tinham FA o tempo todo. Quer dizer, saber, eles sabem, mas não faz parte desse estudo, né? Não, a minha dúvida é assim, nós temos praticamente 500 mil pacientes, desses praticamente 1.000 tiveram AVC. E o perfil dos que não tiveram AVC, porque se o perfil dos que não tiveram AVC for exatamente o mesmo, isso dá uma opção de diferença, né? Mas para o objetivo do estudo, é por isso que é um estudo difícil de ler e de entender. Porque como é um estudo caso-controle, eles não analisaram o resto. Eles querem saber se o fato de tu ter tido uma FA 30 dias antes do teu AVC, se isso aumenta o risco ou não. É só essa a pergunta. Aí tu tem que eliminar muitos pacientes. Não, eu acho que isso é perfeito. Porém, eu acho que tem um dado substancial, que eu não sei se eles vão mostrar, é o outro lado. É quem não teve. É quem não teve. Porque se você me mostra que quem não teve os mesmos achados, tem muito mais peso, 99% de pacientes que não tiveram AVC. Se eu olhar nessa amostra e eu mostro que ocorre FA temporalmente, tal como nos que têm AVC, isso aqui me tem... Não, eu entendo essa tua posição, mas para responder a pergunta que eles queriam, eles precisavam fazer isso. Porque, assim, como é um estudo de caso-controle, eu entendo que a informação ela é relevante dos outros 99%, talvez mais relevante, mas para te saber
se o fato de tu ter FA causou AVC ou não causou, tu tem que pegar só os caras que tiveram AVC. E desses que tiveram AVC, tu tem que pegar o cara que teve FA no período antes do troço, senão tu não vai ter essa resposta. Eu entendo a limitação, tu vai ver, vão sobrar 52 pacientes. Porque tu vai tirando, vai tirando, vai tirando. Mas tu tem que... O raciocínio deles, no meu ver, foi bom. Tá? Então, o que a gente tem de resultado? Então, vamos lá. Foi analisado os dias com mais do que 5,5 horas no período que antecederam um AVC isquêmico. Então, eles pegaram o dia mais recente também. Então, se o cara teve 5,5 horas de FA no 10º dia e teve no segundo, eles contaram no segundo. Tá? Então, tem tudo isso que é coisa que tem que analisar, ver se a resposta é verdadeira. 825 pacientes, daqueles 900 e pouco, quase a 93% da amostra, não tiveram um ritmo informativo, ou seja, não tinham um ritmo diferente no período caso e no período controle. Tá? Desses 825, 682 não tiveram FA, um threshold, que era o limiar, acima de 5,5 horas em cada um dos períodos. Isso inclui 621 pacientes que não tiveram FA nada. Tiveram AVC, mas não tiveram FA. Então, tu imagina, de 892 pacientes que tiveram AVC, 621 não tinham quase nada de FA. Tinham menos do que 6 minutos, que é o mínimo para se chamar que tinha. Então, o cara tinha 2 minutinhos de FA. Tá? E mesmo assim, não fazia o critério de inclusão, que era ter isso num dia, no período curto, e não ter no outro, ou vice-versa. Tá? Isso é super bonito. Eu não estou me lembrando aonde foi publicado o autor, mas existe um trabalho clássico mostrando que eventos com mais do que 4 horas, mesmo que o indivíduo tenha poucos eventos, mas esse evento dura mais do que 4 horas detectado no dispositivo, ou aqueles pacientes que têm eventos curtos, mas que no somatório do tempo, isso representa mais do que 15% do tempo. Todos os eventos são menores do que 4 horas, mas a somatória deles dá mais do que 15%. Esses dois dados, eles se correlacionam com o maior número de AVCs isquêmicos. E é super bonito com essa informação. Eles citam todos esses estudos. O problema é que o número de AVCs nesses trabalhos é muito pequeno. Nesses outros que tu está falando. Mesmo deles mostrarem a associação, essa associação ela se enfraquece porque o número de eventos era muito pequeno. Porque eram 3.000, 4.000 pacientes, aqui são 500.000 pacientes. Então, aqui dá uma robustez ao dado um pouco maior. Um outro dado que chama a atenção é que, assim, se a gente considerar que a literatura também mostra que pacientes com Chagas-Vasque, quanto mais elevado, maior a incidência de AVC, e não necessariamente isso está correlacionado com maior densidade, com maior FA burden, ou seja, pode ser que sejam coisas associadas e está mais relacionado à atriopatia do que ao evento em si da FA, corroborando a ideia de que talvez a FA seja só um marcador da atriopatia, consequentemente, os eventos de FA. Nessa amostra ali, você tem os que só tem monitor de eventos, depois tem os que tem CDI, CDI com Resync ou só Resync. É de se esperar que nos pacientes que têm só monitor de eventos, eles tenham muito menos atriopatia do que pacientes que botaram dispositivos para tratar uma doença. Então, nos pacientes que botaram CDI com Resync, esse cara é muito mais grave do que o cara que só tem CDI ou do que só tem marca-passo. Mas esses que têm um dispositivo terapêutico, a gente já pressupõe que eles são cardiopatas mais graves. Esses que só têm monitor, provavelmente, foram monitorizados, porque ou tinham sim, ou que tinham computação não documentada, mas eram possivelmente, seria interessante ter o Chagas-Vasque dos dispositivos terapêuticos do monitor de eventos, porque eu imagino que o Chagas-Vasque no monitor de eventos seja significativamente mais baixo do que o Chagas-Vasque no Pode ser. Porque o cara que tem um marca-passo, ou CD, um Resync, esse cara é doente. Né? Então, vamos lá. Então, aí foi reduzindo, então, desses 891 pacientes,
143 deles, 16% da amostra total dos que tinham AVC, tinham pelo menos um dia de FA, com mais de 5,5 horas, porém, tinham os dois períodos. Tinham FA paroxística no período análise e no período controle. Também foram excluídos. Então, no final, sobraram 66 pacientes, 7,4% dos pacientes que tinham AVC, tá? Dos que tinham AVC, tinham essa informação discordante, que eles falam, que era uma informação no período. 52 deles tinham pelo menos um dia com mais de 5,5 horas de FA no período caso, ou seja, nos 30 dias que antecederam o AVC, e estavam em sinusal no período controle. E só 14 tinham o inverso, tinham ritmo sinusal nos 30 dias que antecederam o AVC e estavam em FA no período controle. Então, isso faz com que eles cheguem à conclusão de que há uma razão de chance de 3,7 vezes, né, 3,71, mais risco de AVC se tu está no período caso, ou seja, se tu tem uma FA que antecede em 30 dias o teu período de AVC. Bastante, 3,71. Algumas tem uns números bem mais cabeludos aqui. Então, parece que existe uma associação realmente de você entrar em FA nos primeiros 30 dias, o teu risco é 3,7 maior do que se tu não tivesse em FA. Independente do teu CHADS, independente de qualquer outra coisa. Vejam aqui que eles separam, porque lembra que 21% dos pacientes usavam anticoagulante. Então, aqui eles separam os pacientes que estavam tomando anticoagulante e os que não estavam tomando anticoagulante. E comparam aqui, o cara tem que estar naquela informação discordante. Então, vejam aqui, os pacientes que estavam sem FA no período caso, então 5, contra aqueles que estavam com FA no período controle e não no período caso e não estavam em FA no período controle, que realmente é o que a gente queria ver. E não estavam tomando anticoagulante. Isso faz com que a chance de você ter um AVC é de quase 8 vezes maior, se tu não está tomando anticoagulante. Quando tu analisa os que estavam tomando anticoagulante, essa chance cai para 1,4. Ou seja, o anticoagulante realmente ameniza o risco de você ter um AVC, mesmo tendo FA 30 dias que antecedem o AVC. Ela diminui, o teu risco passa a ser até não significativo, ela engloba a unidade, né, de 0,2 a 3,38, apesar de ser um número menor de pacientes. Vejam aqui, que é 13 contra 9, né, dos pacientes que estavam tomando anticoagulante. E aqui é 39 contra 5. Tá? De novo, restringe bastante, né, mas eles conseguem ter um número realmente de AVC evidente e com documentação de TFA só nos 30 dias que antecederam e não ter no período controle. Né? Quando eles pegam os primeiros 30 dias, dividem entre intervalos de 5 dias e comparam com os períodos de controle, eles conseguem ver que os primeiros 5 dias a tua chance é muito maior de ter um AVC, quase 5 vezes maior do que a população que não tinha FA, e isso cai consideravelmente a partir do 6º dia, praticamente encontrando a linha azul, que é a linha do ausência de risco. Então, uma das conclusões do trabalho é que os primeiros 30 dias que seguem um FA são de risco, mas os primeiros 5 dias são muito maior o risco. Tem muito mais risco, quase 5 vezes maior do que tu não está em FA. Tá? E a carga de FA, será que faz diferença? Então, o que eles pegaram? Eles pegaram, entre esse período de 30 dias, o dia que tu tinha mais FA. Então, para ver qual o episódio mais prolongado. Então, eles viram aqui que quando tu compara de novo, aqui, o período, no período caso, você não tinha FA versus o período controle, tu tinha FA, é 1 contra 3. E no período caso, se você tinha FA e não tinha no período controle, 10. Então, a comparação é entre esses dois números. Né? Então, veja, se tu tiver uma FA mais curtinha, ou pelo menos ter alguma coisa de FA entre 0,5 a 1 hora, que não entrava na análise, né? Mesmo assim, ainda tinha um risco de 3,3.
Porém, quando tu começa a aumentar o número de horas, uma FA de 1 a 3 horas, o teu risco passa para 1,6. De 3 a 6 horas, o dobro. De 6 a 23, 2,7 o teu risco. E quando passa de 23 horas, o episódio do FA, 5 vezes o risco. Ou seja, quanto maior o teu período de FA nesses dias que antecederam o AVC, maior é o risco ainda. Para tentar achar uma relação causa e efeito. Por isso que eles analisaram todas essas coisas. 4 horas, 4 a 5 horas. O limite de corte que outros trabalhos já mostraram. Então, na discussão, o que eles colocam aqui? A discussão, eu anotei algumas frases só, mas, por exemplo, assim, eles conseguiram analisar e conseguem chegar mais ou menos a essa conclusão, de que você ter FA no período de análise e não está no período de controle, ela aumenta a tua chance de ter um AVC na chance de 3,7 vezes. E esse período esse risco é maior quanto maior for o episódio de FA, e se acima de 23 horas, mais do que um dia inteiro em FA, o teu risco passa a ser 5 vezes, o que vai de encontro com outros estudos, tipo o ACERT, que era um outro trabalho que olhava frequências arteriais elevadas. O período de maior risco dentro dos 30 dias foram os primeiros 5 dias de estar em FA. O efeito da FA antecedendo o evento de isquemia, ele foi bastante atenuado pelo uso do anticoagulante, colocando essa razão de chance para 1,4, né? Consistentemente demonstrando que o efeito da anticoagulação protege realmente da relação causa e efeito, da relação de TFA e ter um AVC. Né? O que reforça o fato, a hipótese de que a FA seja realmente um fator de risco, um fator causal. A presença de tu ter um FA aumenta o teu risco de ter um AVC, ao invés de ser somente um marcador. Invertendo, de novo, aquela hipótese maluca que é só um marcador de risco. Né? Aquilo que o Wells colocou, eles colocam na discussão também que todos os outros estudos que foram feitos nesse sentido de avaliar isso, eles tinham essa mesma hipótese, mas o número de eventos era muito pequeno. Aqui eles tinham 890 eventos, 891 AVCs, né? Então era um estudo muito maior, né? E aí eles não tinham poder estatístico para comprovar a hipótese quando o número de eventos é muito pequeno. Várias limitações, que é um estudo observacional. Desses 891 pacientes que tiveram AVC, somente 66 acabaram sendo incluídos na análise, por causa da metodologia que eles colocaram. As vantagens seria que é um estudo de crossover, então o paciente é o próprio controle dele, o que diminui alguns viés, como eu falei, de hipertensão e tal, diabetes. Como elas colocou, eles não sabem, ou eles sabem, mas não pertencem a esse estudo, né? O que aconteceu com os pacientes que estavam em ritmo sinusal e tiveram um AVC, tá? Qual seria a hipótese para isso? E eles não têm como concluir também aquele período intermediário, né? Qual é o risco de tu ter uma FA no dia 32, 35, 40, que antecede o teu AVC. Tá? Então, como conclusões, praticamente aquilo que eu já falei, então, praticamente eu traduzi aqui, né? Então, entre pacientes com dispositivos implantáveis, com padrão discordante de FA, nós encontramos que a FA aumenta o risco de AVC em 3 vezes ou mais. Esse risco foi muito maior nos primeiros 5 dias dos múltiplos episódios de FA, ou seja, acima de 5,5 horas, e diminui rapidamente com o passar do dia após o 5º dia. O efeito não foi observado em pacientes que estavam tomando anticoagulantes, provavelmente pelo efeito do anticoagulante protetor nesses pacientes. Esses achados são consistentes com a visão tradicional de que a FA pode ser um fator de risco causal de AVC isquêmico, ao invés de simplesmente um marcador. O risco de eventos isquêmicos parece ser uma função do tempo de duração e da frequência dos episódios de FA. E esses resultados fornecem dados para que seja pensado ou bolado, né, um estudo randomizado de anticoagulante intermitente em pacientes plenamente monitorizados e com o uso de um anticoagulante de rápida ação. Eles colocam isso na conclusão porque o próximo passo provavelmente vai ser esses doentes que estão monitorizados, uma vez em que tu detecte a FA acima de 5,5 horas,
tu faz um pill in the pocket com anticoagulante nos 5 a primeiros 10 dias. 5 a 10 dias. Se o cara reverteu para ritmo sinusal, segue o baile. Se ele ficou em achar, aí segue anticoagulante. Então, é uma hipótese. A ideia é boa, mas colocar isso em prática, o cara teria que ter um certo